Bom dia, galera, terceiro médio. Então vamos dar sequência à nossa aula aí de funções orgânico-oxigenadas. Como já foi dito aí anteriormente, funções orgânico-oxigenadas são aqueles compostos que apresentam pelo menos um átomo de oxigênio na sua estrutura. Então, a primeira função orgânico-oxigenada que nós temos aqui é o ácido carboxílico. Então percebe-se aí que ele tem o grupo R, que é N carbonos, a carbonila e a hidroxila junto com essa carbonila, ok? A nomenclatura sempre começa pelo sufixo ácido. Aí vem o prefixo, que indica a quantidade de carbono na estrutura, intermediário, que vai ser o tipo de ligação entre os carbonos, e óico, terminação de ácido carboxílico. Então, um exemplo aí, eu tenho essa estrutura, ok? Já dá para identificar ali o grupo funcional OH. E aí, como é que fica? Comecei com ácido. Ácido, quantos carbonos eu tenho no eixo principal? 3 carbonos. Então, prefixo de 3, prop. Então, prop, ligações entre os carbonos. Percebe-se que só apresenta ligações simples. Então, intermediário, propan. E agora eu vou terminar com o sufixo de ácido. Óico no final. Então, a nomenclatura, ácido propanóico. Beleza? Dando sequência, aldeído. Então, como que eu reconheço o aldeído? Então, a sua fórmula estrutural ele vai ter a carbonila na extremidade da estrutura. Então, vocês vão perceber que esse C-O-H ele vai ser sempre o carbono número 1, ok? Então, a nomenclatura vai ser a mesma da regra IUPAC. Então, nós teremos o prefixo intermediário e o sufixo de aldeído vai ser sempre al no final. Então, o exemplo aí, ó, tem essa estrutura composta de 3 carbonos. E olha lá, C-O, OH na extremidade. Então, juntando tudo, olha lá, 3 carbono, prop, ligações simples, sufixo de aldeído, al no final. Então, juntando tudo, propanal. Próximo, o éter. Então, éter, você vai perceber que é uma cadeia heterogênea, ou seja, tem o oxigênio entre 2 carbonos, ok? Esse grupo R', não necessariamente tem que ser a mesma quantidade de carbono, pode ter quantidades diferentes. A nomenclatura, nós vamos pegar o menor radical e vamos acrescentar oxi no final. E o maior radical, nós vamos aplicar a regra IUPAC. Então, o exemplo aqui, olha, o oxigênio no meio de 2 carbonos. A menor estrutura, percebe-se ali que ele tem 2 carbonos. Então, prefixo de 2 carbonos. Et. E aí o que eu faço? Vou acrescentar ox nesse prefixo. Então vai ficar etox. E aí a cadeia maior tem 3 carbonos. Então ele vai ser o meu hidrocarboneto, vai ser minha cadeia principal. Então usando a regra IUPAC para 3 carbono, prop, ligações simples, hidrocarboneto, O. Então juntando tudo eu tenho o etox propano. Ok? Na nomenclatura usual, a regrinha é um pouco diferente. Então você vai sempre começar com o sufixo éter, o nome dos radicais e aí acrescenta o sufixo ico no final. Então vamos lá, mais um exemplo. Então tenho 2 estruturas. Na primeira estrutura ali, ó, nós temos a função éter, então começa com éter, e aí vocês percebem que aí ele tem um plano de simetria. Os 2 carbonos que estão do lado do oxigênio tem a mesma quantidade. Então, eu vou começar com o sufixo di de 2. Metil, que são 2 grupos metila, e acrescento o ico no final. Então, éter dimetílico. O de baixo, você percebe também que é a mesma coisa, só que nesse caso eu tenho 2 carbonos em volta do oxigênio. Então, começo com o prefixo éter, de 2, o radical, que é o etil, então acrescento etil, e a terminação ico. Então, éter dietílico. Beleza? Continuando, ésteres. Mas, professor, acabei de falar do éter e agora você vem com éster? Não é a mesma coisa? Não, tem uma diferença aí. Então, ésteres. Olha lá o grupo funcional. Você tem o grupo R junto da carbonila e o oxigênio, e eu tenho o grupo R'. De novo, esses 2 grupos R não necessariamente tem que ter a mesma quantidade de oxigênio. Por que eu estou diferenciando o grupo R e do grupo R'? Porque vai interferir na nomenclatura desse composto. Então, como que vai ficar? No grupo R, nós vamos aplicar a regra IUPAC e vamos acrescentar no final o átomo. E aí eu coloco o D para separar a nomenclatura
E no grupo R' eu vou pegar o prefixo que está composto naquele R' e vou acrescentar ila no final. Então o exemplo aí, olha lá, o grupo R é composto de 4 carbonos, prefixo de 4 carbono, but. Tipo de ligação entre os carbonos, ligações simples, então an. E aí acrescenta o sufixo do grupo R, que é o OA. Então, butanoato de, agora eu vou para o grupo R'. O grupo R' eu tenho ali 5 carbonos, então prefixo de 5 carbono, pente, e vou acrescentar ila no final. Então, butanoato de pentila, ok? E é isso aí, meus queridos. Boa aula, até a próxima.